Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Patusca Nerd e Boa. hoje nós faremos a nossa tier list de True Crimes, documentários, séries baseadas em fatos reais, baseadas em crimes reais, exatamente isso que vocês ouviram, tá? E do meu lado, como esse episódio também vai para o Spotify, como sempre, vou apresentar os meus queridos amigos que estão aqui hoje, que eu selecionei especialmente porque são especialistas em crimes. São Que quase, isso? exatamente, quase contratados da Delegacia Civil contra o Crime. Que isso? Que Exatamente. isso? É um absurdo. E ao meu lado está ele que adora vestir um uniforme policial. Adora vestir o uniforme policial em momentos íntimos. Tá aí, Imagina Bruno Hall. aí. Olha, bom, vamos lá. Até fiquei sem. Desculpa. Vamos lá. Mas obrigado, tá? Depois a gente conversa no privado para entender melhor isso. E, gente, seguinte, bom, hoje True Crime Tier List é polêmico, né? Tier List é polêmico por si só. E assim, eu particularmente gosto bastante deste tipo de séries, de documentários. Confesso que vou aprender muito aqui no papo, porque existem especialistas aqui, bem mais que eu, inclusive eu não sei quase nada. Assisti alguns, mas o papo vai ser bom, estou empolgado e assim, tenho certeza que pelo menos uns 5 documentários eu vou sair daqui para assistir. Que beleza. E ele, o agente do FBI, né? Que mudou para São Paulo, o grande agente mais feliz das Boa. Américas, Pablo Felicíssimo. Felicidade para todo mundo, né? Eu mudei porque eu gosto de estar mais próximo da notícia. Por isso estou aqui em São Paulo. Felicidade para vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Vou falar de uma coisa que eu particularmente conheço bem, e são produções com tema True Crime. Eu gosto muito. A maioria das produções que nós vamos falar hoje eu vi. Algumas eu recomendo fortemente, outras eu desrecomendarei fortemente também. E ele que acabou de me lembrar, só de olhar pra cara dele, de saber de onde ele mora, acabei de lembrar de outra série True Crime que a gente não colocou, mas eu vou mandar a menção honrosa, que eu acho que a gente vai ter que mencioná-la, porque afinal de contas, meu querido Renan Roth mora em Portugal, diretamente de Portugal, ele tá aqui, tá madrugando e tá aqui com a gente, pois ele acompanhou de perto. Mentira, ele não acompanhou de perto, não. Mas ele mora na mesma terra em que sumiu a. Agora esqueci o nome dela porque eu lembrei. Madeleine, né? Madeleine, né? Madeleine Madeleine? McCann. Exatamente, E meu querido Renan Roth. Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para não perder o meu jargão de sempre. Vamos aí falar um tema bastante abrangente aí. Também confesso, tal como o Bruno Hall, que vi só alguns, né? Mas é um tema que eu me interesso bastante, assim. E preocupa a gente, né? Porque é um, uma coisa que é baseada no que realmente aconteceu. Então, pode acontecer com seu vizinho, a gente não sabe quem mora do nosso lado, quem mora na nossa frente, né? É um tema preocupante, Exato, mas interessante. exato. E por isso mesmo, vou explicar pra vocês agora, deixar uma coisa muito bem clara aqui, tá? A gente vai falar sobre documentários e produções baseadas nesses casos reais, como eu falei anteriormente. Mas nós não vamos falar sobre o crime em si, nossa avaliação não é sobre o crime, se um crime foi pior que o outro, nada disso. Primeiro, que em respeito às vítimas, em respeito às pessoas que estão envolvidas nessas situações, né? Nós vamos
colocar esses crimes baseado no que a gente sentiu ao assistir, porque quando a gente assiste uma produção, principalmente um documentário, nós, né, geralmente nos colocamos no papel da vítima, né, e colocamos até no papel do próprio criminoso, dadas as devidas proporções, obviamente, né, para tentar desvendar o que aquele cara estava pensando naquele momento que estava cometendo os crimes e tudo mais. Então, a gente não vai avaliar isso, tá? Nós estamos aqui para avaliar o nosso sentimento do que nós assistimos ali, beleza? Então, depois vocês podem colocar nos comentários aqui o que vocês sentiram, o que vocês sentem ao assistir tal documentário e tudo mais, para poder bater esse papo com a gente, beleza? Então, aqui nossas categorias, tá? Da mais leve, que é o quê? Não vai acontecer comigo, né? Tipo, uma parada que aconteceu ali, aconteceu acolá e tudo mais, não vai acontecer comigo. Então, tá aqui com a gente. Beleza? Então, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com o Pablo, não vai acontecer com o Bruno e tá ok. Embaixo, aí já fica já um pouquinho mais tenso, mas tô de boa, tá? Senti, tá ali a tensão, beleza? Mas tô de boa, tô tranquilo, tá? E do meio ali já começa a piorar a situação. Ou seja, são situações em que nem Hollywood poderia criar. São histórias que nem Hollywood, nem os maiores roteiristas de Hollywood poderiam criar essas situações, beleza? E depois, aí já são as duas categorias mais complicadas, porque pode ser o nosso vizinho, pode ser meu vizinho, tá? Então, tal pessoa, tal assassino que a gente viu, poderia ser o nosso vizinho, tá? Não tô acusando ninguém, tá? Isso é muito importante, não tô acusando ninguém. Mas toma cuidado. E por último, mais grave de todos. Nunca mais eu vou sair de casa. Nunca mais eu saio de casa. Nunca mais eu conheço alguém novo. Nunca mais. Tô de boa na minha. Né? Tenho o meu banheiro, tenho o meu videogame, tenho o meu computador. Tô tranquilo. Pra que bater de frente com um serial killer? Pra quê? Não precisa. Não precisa. Tá certo? Então, essas são as nossas categorias, beleza? E nós já vamos começar com uma produção que é extremamente polêmica. Muito polêmica. Quando lançou esse documentário, que é Atrás do Véu, A Sobrevivente da Igreja à Luz do Mundo, o nome que tá no Max, né? Que hoje é Max, antes era HBO Max. E conta a história sobre uma igreja muito grande, tá? Igreja enorme, tem várias sedes aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. Tem sedes em quase toda a América Latina. Eu acho que ela só não tem sede no Brasil, mas tem quase em toda a América Latina essa igreja. E a sede principal é aqui nos Estados Unidos, se não me engano, na cidade do México, a sede principal. E ali ela é basicamente uma seita cristã, tá? Onde houve casos de abusos infantis, onde houve caso de assédio, tá? Assédio moral, assédio sexual, e um grupo de mulheres, né, que viviam dentro daquela seita, denunciaram os acontecimentos, e aí o documentário ele conta todo esse processo, tá? Então assim, é algo que a gente convive, assim, em termos de seita religiosa e tudo mais, a gente convive isso diariamente no nosso ambiente brasileiro, com instituições religiosas polêmicas, com histórias polêmicas, tá certo? Então, assim, quero saber a opinião do Pablo, começando pelo Pablo, sobre essa história, sobre o que você sentiu no momento quando assistiu esse documentário. Quero saber um pouco da sua opinião. Cara, eu vou dizer para vocês que esses documentários onde você vê, a gente tem outros do mesmo tipo, que a pessoa utiliza a fé dos outros para poder se prevalecer de desejos próprios, é um negócio que me dói muito. Cara, eu fico muito mexido.
E esse você percebe também que é uma galera de baixo conhecimento, né? Baixa escolaridade. O cara é como se você estivesse criando um produto para o público-alvo, sabe? É algo bem punk, assim, sendo bem sincero. Mas eu, particularmente, acho que dentro dessa mesma categoria tem histórias um pouco mais pesadas, um pouco mais punks do que essa, entendeu? Mas, assim, vou dizer para vocês, é um bom documentário, é um documentário que, assim como a maioria dos que a gente vai falar aqui, documentários ou produções, mostra bem o que o ser humano é capaz de fazer, sabe? E é triste, Por poder. infelizmente. Por poder. Por poder, Por poder isso em aí. cima das pessoas, né? É. E o Bruno e o Renan, na maioria desses documentários, dessas produções que a gente vai mencionar, eles estão conhecendo isso agora. Tá? Eles estão conhecendo essas produções agora. Mas são histórias que certamente eles já conhecem por outras coisas, outras fontes, né? Então acho legal a gente conhecer da parte deles também, o que eles acham sobre esse tipo de crime que a gente sabe que ocorre. Já houve denúncias, a própria televisão brasileira já denunciou diversos crimes não tão parecidos, não com essa gravidade que tem o próprio documentário Atrás do Véu, né? Que eu acho que é um documentário, fascinante, fabuloso da forma como eles abordam as vítimas, né? Porque o documentário parte das vítimas, não é para você, diferente dos outros, ele não parte do criminoso, ele não parte dos chefes ali da religião, né? Então, saber um pouquinho de vocês, dessa sensação quando vocês assistem esse tipo de situação. Bom, acho que o Pablo falou tudo, né? A questão do... Quando envolve essas questões religiosas, que essas pessoas se aproveitam, né? E geralmente se aproveitam de pessoas que têm... São pessoas mais simples, pessoas que talvez não tiveram uma instrução, né? E além disso, na verdade, são pessoas que têm muita fé, né? Então, quando você utiliza da fé da pessoa, né, em benefício próprio, assim, é algo muito triste mesmo, assim, eu fico chocado, já ouvi várias histórias, né, inclusive até o que o Thiago falou aqui mesmo, no Brasil, aqui em São Paulo, várias histórias de igrejas, né, e assim, é algo que é complicado, né, obviamente que a gente não vai falar nem em nome de instituição nenhuma, mas existem algumas instituições grandiosas pelo mundo que até hoje tem casos que, enfim, que eles abafaram e tudo mais, né? Cara, assim, eu acho que é algo que é pesado, né? Eu acho que esses documentários, inclusive eu vou assistir esse que vocês comentaram aqui atrás do véu. Quero ver, quero assistir. Eu acho que é uma coisa assim, é importante ter esses documentários para as pessoas terem a consciência disso, porque muitas pessoas, viu, Tiagão e Renan e Pablo, às vezes acham que é só história, às vezes falam, meu, Exato, é exato, boato, não acontece aqui, exato. Exatamente. né, não acontece no meu bairro, não acontece aqui na minha vila, ainda mais interior, sabe? Então, e não, gente, na verdade, isso é sério e tem que ser levado bem sério, tem que denunciar sim, e é importante para conscientização global mesmo, assim, humana, no mundo, porque não é só no Brasil, enfim, no mundo inteiro, porque de fato essas pessoas elas têm que ser punidas de alguma forma, e é isso, assim, mas essa é a minha opinião. Eu acho que é extremamente relevante esses documentários, porque isso traz para nossa realidade, fala assim, gente, isso aqui acontece, tá? E aí também vai das pessoas, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente são alienadas, mas se o ser humano não fizer um documentário desse, não mostrar para o mundo, o ser humano está fazendo a parte dele, né? Aí acredita quem quer. Mas Exato. essa é a minha opinião. Exato. E Renan, assim, obviamente não vou mencionar a instituição da qual ele estava lá dentro.
E assim, eu dou risada porque eu acompanhei essa fase, entendeu? Eu acompanhei muito essa fase. E eu também, eu basicamente fui criado nessa instituição. E tem muitas, muitas semelhanças. Muitas mesmo, sabe? Não com esse grau de violência que a Luz do Mundo tem. Mas muitas semelhanças tem. Então, como o Thiago comentou aí, eu presenciei alguns fatos, né, que aconteceram. E agora também, por esses dias aqui na Europa também tá tendo muitos casos aqui em Portugal, né? Da, da religião matriarcal aqui, né? Tá bem polêmico, até teve um anúncio que na visita do Papa aqui ele comentou, né? Falou, pediu desculpas da parte, né, do comando, né, da Do igreja, Vaticano, né? que teve excessos tal. E é assim, é uma coisa que a gente não bota fé até a gente tomar a ciência de que acontece, né? E é divulgado. Quando é divulgado, o pessoal fica muito assustado, porque, nossa, mas aqui, ali, tal, Pode aconteceu crer. isso, tal. Muitas vezes não é divulgado, né? Exato. Nesse lugar que o Thiago citou aí, que eu já fiz parte, né, um tempo da, da parte administrativa dessa instituição aí, aconteceu, eu acompanhei acho que umas 2 ou 3 casos que aconteceram, e realmente é um absurdo. Quando a gente realmente está lá dentro, a gente fica sabendo desses assuntos e fala, nossa, eu nunca imaginaria que um dia eu ouviria que isso aconteceu, né, por tal, né, mas é complicado, é alarmante, a gente tem que ficar alerta com nossos filhos, o que a gente frequenta, sempre tomar conhecimento, porque, assim, passou do arroz com feijão, você pode colocar a colher que tem coisa errada aí, né? É E verdade, pode crer. meu pai sempre me ensinou isso. Você tem que tá certo, confere, confirma, vê se tá coerente a coisa, se não tá, pula fora que é cilada, como diz o Pedro Bino. Cilada. Exatamente. Dito isso, eu colocaria Atrás do Véu em nem em Hollywood. Nem Hollywood cria uma Eu história igual a concordo, essa. eu concordo. Acho que nem Hollywood tá excelente, assim. Porque é uma história Perfeito. tão fascinante, tão incrível, que eu acho que, cara, nem Hollywood poderia criar uma história tão assim, sabe? De acordo. Então, Nem de Hollywood. Então, Atrás do Véu, a luz do mundo está em Nem Hollywood Cria. Olha só a realidade. Então é isso aí. Agora vamos pro próximo, que é Bandidos na TV, produção da Netflix brasileira, que fala sobre um apresentador do estilo da Atena, que a gente conhece muito bem, na região do norte do país, em que ele simplesmente por ibope, por audiência, ele decide ele mesmo mandar cometer os crimes que a reportagem dele, que o programa dele era a primeira a chegar nas cenas do crime, tá? Gente, isso é sensacional. Não, na boa. Assim. Eu Parece sei que piada, são né? crimes, Parece mas piada. parece piada, mas é verdade, cara. Como é que Gente, pode? tudo por Ibope. Tudo por Tudo Ibope. pela O cara fama. criar. E engraçado que a gente fala isso como algo absurdo. Mas qual é a diferença disso, por exemplo, de algumas coisas que a gente vê de pessoas que inventam coisas na internet para poder ter relevância, sabe? Recentemente teve o caso aí, por exemplo, da pessoa que fingiu que teve uma comunicação racista de um cliente para poder bombar no iFood, sabe? Se vocês não conhecem essa história, aconteceu no Sul, depois pesquisa. O cara fingiu que teve uma comunicação racista de uma cliente e printou, botou foto do print da conversa da cliente no iFood, tudo falso. Só para ele poder aparecer mesmo e ser colocado como relevante. Então, assim, cara, essa história ela é sensacional, é bizarra,
E assim, é aquele tipo de coisa que, na boa, nem Hollywood ia pensar. Porque para pra pensar, quem vai imaginar que um cara que tem um programa de televisão que fala sobre crimes vai cometer os crimes para poder chegar em primeiro, gente? Cara, não existe isso, bro. É um visionário, né? É um É o visionário. visionário da TV. É o visionário da visionário. TV. Meu Deus do céu, cara. É o que o Nem Datena... Hollywood. Nem Hollywood. Esse eu coloco também nem Hollywood. Nem Hollywood. Sem sombra de dúvidas. Nem Hollywood ia pensar isso. Nem Hollywood. Datena não teve essa coragem. Tá? Não Ou sabemos. teve, né? Tô na Ou dúvida teve, agora. Agora eu não sabe? acredito em ninguém. Brincadeira da Atena. A gente ama você. Então, nem Hollywood bandidos na TV. E agora, Pô. as 24 personalidades de Billy Milligan. Que teve até uma série recente com o nosso querido e amado Spider-Man, Tom Holland. Nosso querido Tom Holland. Que eu achei aquela série muito ruim, mas isso é pra outro programa. Mas assim, esse é o cara que também influenciou o M. Night Shyamalan a criar Fragmentado, Uhum. Exatamente. tá? Só que o documentário ele fala sobre a história desse rapaz, o Billy Milligan, que simplesmente tinha 24 personalidades. E ele entra em julgamento porque aparece uma série de mortes ao redor dele. E tem aquela coisa, o cara tem várias personalidades, ele tá fingindo essas personalidades pra ser inocentado, ou você vai, ou eles precisam condenar a personalidade dele que é ruim. Então, cara, é um documentário fascinante também, incrível, dá um medinho. Dá um medinho. Olha, pode ser meu vizinho, hein? Pode ser o meu vizinho. Pode ser Dá meu- medinho. Eu diria, hein? Esse é o tipo de coisa que às vezes você olha um vizinho meio esquisito e você nem imagina, mas pode ser ele, hein? Pode ser. Pode ser ele, hein? ser. Cara, e esse documentário ele é tão fascinante porque você passa o documentário inteiro pensando, tendo essa dúvida que o Thiago falou. Cara, ele inventou esse bagulho mesmo. Tá atuando, Ele né? tem. Ele tá atuando, e se ele tá atuando, ele é um dos melhores atores que tu já viu na vida. Assim, entendeu? E você fica com essa dúvida. Óbvio, a gente sabe que isso é uma doença. Sim. Sabe que. Só que a história é contada de uma forma tão fascinante que ela planta essa dúvida em você. O caso Evandro fez algo semelhante também quando conta a história, a gente vai falar sobre ele. Mas ela planta a dúvida de uma forma bem feita. Eu adoro esse documentário, muito legal, bem feito, bem dirigido. E concordo com vocês. Eu diria que tá ali no tópico de pode ser o vizinho, viu? Pode ser meu vizinho, porque, cara, é uma pessoa real. Pode estar andando do seu lado. E ele tá lá conversando, ele pode até te chamar, e aí, irmão? Passa um cigarro, de repente ele acende o cigarro, de repente ele vai criar. Ui, meu nome é Cris. Daí, tipo, é uma mulher, entendeu? São várias personalidades. Sabe? Pode crer. Bem doido. Pode bem, ser meu bem, vizinho. Vou assistir. Bem, Vou assistir. bem interessante, Assiste. né? O processo. Obviamente, assim, a gente tem conhecimento de que isso é uma doença séria, que as pessoas podem ter isso. Sim. E a gente está, na verdade, falando do documentário em si, da qualidade que é Exato. posta ali. E quando você vê isso e traz para o dia a dia, você realmente planta essa dúvida. E essa é a grande eficiência deste documentário, né? Porque, ao mesmo tempo, eu até acredito que o cara fosse doente, mas ele traz essa dúvida porque era uma dúvida da sociedade, não se tinha, na época, né? Não se tinha um conhecimento que se tem hoje, né? Então tinha realmente a dúvida se ele estava fingindo ou não. E até hoje é um tabu. É um tabu ainda esse tipo de. Eu não lembro se é síndrome ou é outra coisa, mas acho que é uma síndrome, alguma coisa assim. Acho que é uma sim. Enfim, é uma doença. É um problema muito grave que a pessoa precisa de um tratamento. Distúrbio, na verdade, é um né? distúrbio. É distúrbio de múltiplas personalidades, é isso mesmo. Acho que Não, é é isso. de dissociação de personalidade. Vou pegar o nome Dissociação. certinho. Todo de transtorno dissociativo. Dissociativo. Isso, obrigado. Boa. Muito Produção. obrigado. Obrigado, Olha produção. só. Renan. Produção é bem. demais, né? Renan é um exemplo. Produção é um monstro sagrado. É um monstro sagrado, exatamente. É um Boa. negócio muito grave, é um problema que precisa ser acompanhado diariamente, praticamente 24 horas por dia. Hoje em dia tem remédios,
Existe um tratamento medicinal, mas o acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, psicológico é necessário a todo momento. E naquela época em que se passa a história, fora o preconceito e tudo mais, né? A pessoa é simplesmente, naquela época, era chamada de retardada só, entendeu? Então, Sim, exato. assim, e é um documentário realmente fascinante, porém tem aquela, pode ser meu vizinho. Então, Pode ser. ser. né? Pode ser. Vamos para o Boa. próximo, e o próximo é uma das séries mais polêmicas, podemos dizer assim. Nós falamos sobre essa série no nosso episódio do Ryan Murphy, falando sobre o Ryan Murphy, que é o criador de Dahmer, a história de Jeffrey Dahmer, que é considerado um dos maiores serial killers da história da humanidade, principalmente daqui da história dos Estados Unidos. E é uma série polêmica porque ela é chocante, tá? Porque tem cenas muito pesadas de verdade, plasticamente falando, tá? Tô nem falando artisticamente falando, tô falando plasticamente falando. Violência plástica ela mostra. E sobre o cara que simplesmente matou um monte de gente, estuprou um monte de gente. Então, eu coloco... Comeu, né? E comeu. 2 vezes. Isso. E comeu. O cara E era comeu. um canibal. O cara era um canibal, né? Então, assim, baseado em tudo isso, em toda a história que a gente já conhece e tudo mais, agora avaliando a série em si, que mostra, que retrata esse serial killer, eu coloco em Nunca Mais Saiu de Casa. Então, eu fiquei com uma dúvida de nunca mais sair de casa, eu poderia ser meu vizinho, porque literalmente ele era o vizinho, né? Mas eu acho que como é muito pesado, né? Assim, dá medo, cara. Dá medo isso aí. Dá medo. Eu acho, e ela traz, assim, o terror da mente humana, né? Da onde a mente humana pode chegar, assim. Eu não ficaria triste em colocar Nunca Mais Sai de Casa, mas gostaria de deixar claro que sim, pode ser o seu vizinho, tá? Porque na série, inclusive, ele literalmente era o vizinho, né? Ele era o vizinho. Exato. É que o Nunca Mais Saiu de Casa, eu lembro de que ele pegou os dois primeiros... suas duas primeiras vítimas. Na Uma balada, foi numa né? balada e o outro foi foi numa carona. Exato. A primeira vítima dele foi uma Isso. carona. Em que ele chamou Exato. o cara pra fumar um baseado em casa, e ele fantasiava o maluco lá. Por isso que eu falo, eu nunca mais sair de casa, entendeu? Nunca Por mais. isso. Mas o que vocês acham? Pode ser meu Não, vizinho concordo contigo. ou nunca mais sair de Você casa? pode- Eu ia Pode falar ser, isso. nunca mais sair de casa. Facilmente. Eu ia falar isso, nunca mais sair de casa. Inclusive, eu assisti esse documentário, maratonei, gostei muito da série em si, óbvio, né? E aí teve muita polêmica, tá? Por quê? Inclusive, até lá na minha academia, eu treinando, aí escuto um burburinho, e a galera, Pablo, assim, não, porque você tá vendo o Dahmer? Não, porque o Dahmer, não, porque eu não tô assistindo mais, não, porque eu parei, não, porque tem gente que... Como tem pessoas que falam que estão gostando dessa série? Aí eu falei, né, fiquei olhando assim, bom, enfim. Depois eu fui conversar com essas pessoas, eu falei assim, gente, eu acho que tem que entender o que as pessoas estão gostando, né? Óbvio que tem pessoas que vão falar assim, eu tô gostando da produção da série, tá sendo uma coisa bem realista, um terror, beleza. Agora, tem que entender, porque não é porque a pessoa fala, eu gostei da série, que a pessoa tá se identificando com o cara e vai começar a fazer. Brother, Óbvio que não, galera. E começou a gerar essa polêmica, né? Exato. Eu exatamente. gosto do... nossa, virei fã do Ivan Peters, que não sei o quê. Mas ele faz um assassino. Como você é fã de assassino? Pelo amor de Deus. Não. Exato. Galera, pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma separada nas coisas, tá? Exatamente. Então, Nunca Mais Sai de Casa. Nunca mais. É aquela série que você tem medo de pisar na rua. E agora, vamos para o próximo, que olha... Confesso que eu fiquei com dor no coração quando assisti. Me emocionei para um caralho assistindo esse documentário. Eita, que bruto. Porque, cara, olha, na moral, eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno quando eu vivenciei isso, né? Que é o assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Pode crer. Tá. Pode, E Brasil realmente, assim, cara,
A Daniela Pérez era queridinha brasileira, era queridinha, né? Ela era tida como, nossa, um anjo de pessoa, e realmente, pela história, né? Ela realmente era um amor de pessoa, e que infelizmente foi vítima da perseguição de um imbecil, de um otário, né? E que ficou solto por muitos anos, né? Depois de muito tempo, depois de muita luta da Glória Pérez e de muitas mães, que ele foi condenado, foi preso, ficou ainda pouco tempo. Depois, aí a história aí já vai pra outros cantos que aí já ativaria meu modo puto. E eu não quero agora, entendeu? Boa. Documentário sensível, lindo, triste, tá? Triste. E de você ver toda a luta que a Glória Pérez teve e tem até hoje pela justiça da sua filha, né? E é muito triste de verdade, assim. Eu chorei pra caralho. Eu chorei, sem Um dó. dos aspectos mais interessantes desse documentário, esquecendo o crime, é o aspecto midiático em cima do crime, né? E você vê, tem a Exato. percepção de quanto que isso atrapalhou a própria investigação, né? Porque saíam boatos de que ela tinha... Tinha gente que até hoje acreditava que ela tinha um caso com o cara, mano. Entendeu? Muito forte. Eu acho que esse aspecto midiático em cima, ele traz também um olhar diferente. A gente tem um outro documentário que eu também vou falar um pouco sobre o aspecto midiático em cima, mas ele traz um olhar bem diferente da história e realmente, assim, para mim, é um negócio que é pavoroso de não querer nunca mais sair de casa, assim, de você ter a visão de que alguém pode cometer um crime desta magnitude com um colega de trabalho sem motivo aparente, sem motivo, só porque talvez tivesse uma inveja, quisesse aparecer mais, ou alguma coisa do tipo, é surreal, assim, é bem punk. É de não querer sair de casa mesmo, não querer nem trabalhar, entendeu? Bem punk mesmo. Eu acho que um fator aí também importante seria porque o mundo, né, aliás, vou reformular. Quando nós assistimos séries ou filmes de true crime, a gente vê muito assim dos Estados Unidos, né? Porque lá acontece tudo, né? O Thiago que mora lá sabe que lá, bicho, enfim, é MTV, Porque o povo é acontece de louco, o tudo. povo é louco, o povo é louco. Acontece, A galera acontece não de bate muito bem. Acontece Não. de tudo, bicho. E aí não é só desastre natural, né? Mas também tem desastre do humano, né? E eu acho interessante, assim, quando tem documentário, assim, brasileiro, óbvio, né? É muito triste. Mas, assim, que é outro tipo de produção. E a gente tem que evidenciar também que no Brasil acontece também, né? Não é só nos Estados Unidos, tá? Que, não, América... Não. América do Sul acontece muito. Esse é um documentário que, infelizmente, eu não assisti. Provavelmente a Erika vai querer ver, porque, enfim, é algo um pouco mais... eu acho que é um pouco mais sensível ali. Tudo. É doído. Mas, cara, vale muito a Vale a pena. pena, né? É muito bem Eu acho que feito. também tem um outro negócio importante nesse documentário, que por mais que ele seja algo violento, é legal você também ver a luta da mãe, no sentido de, cara, às vezes hoje a gente vive tanta dificuldade, as pessoas tão ruins, perderam tanto o amor, né? Mas você vê aquela mãe lutando pela dignidade da filha dela, aquilo é muito inspirador. Tá certo que ela poderia ter feito aquilo em outras circunstâncias. É uma tristeza muito grande o que essa mãe teve que passar. Mas você vê a luta dela, o quanto que ela valoriza a imagem da filha dela, é algo espetacular, assim, é algo de reconhecer mesmo que a Glória Pérez fez, sabe? Exatamente. A gente é pra pegar um legado, né? Exato. É um legado. Então, nunca mais sair de casa, né? Esse não tem como. Esse Cara, aí eu dá pra acho conectar com qualquer que. coisa. Eu Pode acho ser meu que vizinho? esse pode ser meu vizinho. Porque no caso do documentário, a gente se coloca muito mais na pele da Glória Pérez. É verdade. Porque durante a jornada da série, você se apaixona pela figura da Daniela Pérez, pessoa, tá? Figura assim, né? Em caso, não tô querendo dizer figurativamente falando, tô querendo dizer a pessoa, a gente se apaixona por ela
pelo que as pessoas falavam dela, né? Uhum. E a gente acaba comprando toda a narrativa da Glória Pérez como mãe, como uma cidadã, como uma pessoa que tá em busca da justiça. Então acho que pode ser meu vizinho, porque sair de casa a gente sairia junto com a Glória Pérez pra protestar, pra ir atrás nessa jornada. Boa, faz sentido. E também tem assim, você também tem muito da perspectiva do próprio Raul Gazola, então você também simpatiza um Exato. pouco. Eu, por exemplo, cara, eu não sei o que eu faria, eu sei lá, eu acho até que ele foi brando, assim. Eu eu teria perdido meu réu primário, certeza, assim, Sim. absoluta. Exato. Absoluta. Dito isso, isso. pode ser meu vizinho. Pode ser meu vizinho. vizinho. De repente você pode encontrar um Guilherme de Pádua na sua vida que, né? Deus me livre. Longe de mim. Pois é. E o próximo, outro caso brasileiro, que é um dos casos que repercute muito até hoje, que é o caso da Elise Matsunaga. Porém, esse documentário, a gente tem que, não é bem relevar, mas colocar em destaque um fato muito importante, que é o quê? Esse documentário foi encomendado pela própria advogada dela, pelos próprios advogados dela. Então, ele não é um documentário não é um documentário carta branca, não é um documentário imparcial. Ele é muito parcial porque ele foi criado a partir da vontade da Elise Matsunaga em criar esse legado para a filha dela. Né? Eu não vou emitir opiniões diretas, mas eu acho que o documentário, ele perde... Ele tem duas coisas positivas, eu vou dizer assim. Primeiro, você ter a história contada pela perspectiva do assassino não é uma coisa da pessoa que cometeu o crime, não é uma coisa completamente... nunca vimos no Hollywood, e ela traz um olhar, mas mesmo assim traz um olhar que a gente não vê com frequência, isso é algo positivo. A segunda coisa é que a gente ela tenta trazer uma visão de como aquilo, a retaliação que ela faz, cortar o marido em pedaços, como aquilo era uma coisa cotidiana para ela. E aí isso me desconectou um pouco. Você não, é meio difícil você tentar normalizar uma situação onde você picotou uma pessoa. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor se ele era um mau marido ou não. Até porque se ele era um mau marido, a gente tem meios legais, né, de proteção. Justiça, tá certo que ali a gente estava falando de uma figura, que tinha dinheiro, parará, mas, gente, a saída não é de um essa, relacionamento abusivo nunca pode ser você mutilar a pessoa, nem seja mulher ou seja homem. Sim, exato. Nunca pode. E eu acho que eles... Mas pelo menos ele conseguiu me trazer a luz de, cara, mas por que essa mulher pensou em picotar o cara? Né? Porque você vê isso um pouco não só nela, não só no documentário, mas também aqui, ó, no livro, que eu tenho, inclusive, o livro do Ulysses Campbell, Era da isso trilogia que eu ia lá, falar. de Isso Mulheres que eu ia Assassinas. falar. O livro, ele te dá um contexto melhor de quem é a Elise. Ele não tenta ir para uma situação onde ela é uma vítima do crime que ela mesma cometeu, que eu acho que é uma sensação que o documentário passa. Não estou aqui dizendo que ela é ou não é, eu só estou dizendo assim, o fato que todos nós sabemos é que ela cometeu um crime. Então, é meio complicado você pegar um crime tão hediondo, onde uma pessoa foi cortada em pedaços e tentar normalizar isso. Essa foi a minha visão do documentário, entendeu? Exato. E um ponto importante aí que é o seguinte, para simplificar, se você está numa discussão, você altera a voz, você começa a xingar, você já perdeu a razão. Se você agride, então, cara, você até poderia estar certo. Agrediu o bicho, perdeu a razão. Acabou. Então, cara, você vai matar uma pessoa, você vai, assim, não só matar, né? E tem aí uma psicose forte, né? Porque para picotar o cara e tudo mais. Então, eu ia até falar isso também, eu acho que vale a leitura do livro, para a gente conseguir entender melhor a história, porque, cara, independente de, assim, quando se faz um documentário, na minha visão, é o seguinte, óbvio que
A ideia é tentar passar o mais próximo possível da realidade, como foi, mas, cara, tem que ser uma coisa que é imparcial, você tem que mostrar o fato. Então, assim, como foi, né, advogado que encomendou e tudo mais, cara, de verdade, posso falar? Eu nem vou ver a série, eu nem vou ver, desculpa, o documentário. Eu vou ler o livro, né, que o É Pablo melhor. indicou, É porque, melhor. pra mim, sabe, enfim. Inclusive, abrindo um grande parênteses, aliás, vou abrir dois. Primeiro, essa trilogia Mulheres Assassinas é muito bom. Tem a história espetacular da Suzane, que é, ó, muito bem, o detalhamento. Tem a história da Elise e tem a história Da Flor de Flor de Lis. Lis. É muito bom. Inclusive, não botamos o documentário da Flor de Lis, agora que eu lembrei. Até porque tinha que escolher. Teve uns 4 ou 5 documentários da Flor de Lis. Nossa, a gente tirou um monte de Então, eu coisa. digo Esquecemos assim, até da Madeleine McCann. Então eu vou dizer assim, não tô aqui para julgar a história de vida da Elise. Caramba, é uma história de vida triste. Uhum. É uma mulher que sofreu muito. A gente está falando da abordagem utilizada no documentário. Exato. E isso você vê vários, até policiais, pessoas que participaram ali do processo, que não apoiaram tanto o documentário assim. Mas, dito isso, este caso eu vou defender que poderia ser meu vizinho. Por quê? Eu ia falar. Poderia ser o meu vizinho, porque é aqui na minha rua que aconteceu o negócio. Ih, rapaz. Foi É verdade! aqui em cima da rua onde eu moro. Foi literalmente aqui um pouco mais acima da rua aqui. Entendeu? Então, eu colocaria. poderia ser o vizinho. Eu colocaria intenso, mas tô de boa. Mas eu acho que pode ser meu vizinho também. Caraca. Principalmente porque ele era literalmente seu vizinho, praticamente. Exato. Eu só queria dizer assim, que acho que o tenso, mas tô de boa, não é pelo crime em si, sim pela Exato, obra, documentário. pela a maneira que ela se põe. Claro, Obrigado. porque o documentário ele vai numa linha que é muito Obrigado. atípica. Beleza? Uhum. Então eu até concordaria com o tenso, mas tô de boa, por causa de como é o documentário. Mas cara, crime, era minha vizinha. Exato, exato. Poderia ser meu vizinho. Entendeu? Exato, e a menção. Eu acho que o próximo é a obra de arte, é uma das obras de arte. E assim, uma menção, essa menção honrosa que o Pablo fez sobre os livros do Ulysses Campbell, que são realmente espetaculares, tá? São incríveis, incríveis. A trilogia Mulheres Assassinas é de uma acuidade tão grande, tão incrível. Cara, é muito bom, vale a pena pra quem não leu. Cara, leiam. Uma acurácia leiam. absurda. Exato. Eu vou ler. Absurda. Ele vai no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, brother. Exato. É muito legal. Exato. Muito legal. O da Flor de Lis eu não terminei ainda, mas os outros dois. Boa. Isso aí. Mas, assim, E a vale. história da E Flor de vale. Lis, cara, é muito boa também. E ó, vale um episódio especial falando sobre eles, tá? Vale, Então, vale, muito legal. é bem legal. Muito legal. Quem sabe o Ulisses Campbell não participa com a gente. Quem sabe? Vai. Quem sabe? Vai Quem que- sabe? Pode estar ouvindo, né? Qual que é o próximo, Tiagão? O próximo o melhor de todos. é, pra mim, um dos melhores documentários já feitos. Eu assisti 2 vezes esse documentário. É fascinante, que é O Filho de Sam. Os filhos de Sam. O nome do documentário são Filhos de Sam, que segue o David Berkowitz, que é um dos maiores serial killers também dos Estados Unidos. Muitas pessoas falam até que ele é o maior serial killer dos Estados Unidos, que envoltam entre seitas e tudo mais. O cara matou um monte de gente. E o documentário é espetacular, porque ele parte de uma narrativa em que esse cara, ele é inocente. Que ele só é um louco. Ele não agiu sozinho. E outra, depois ele parte pra o quê? Ele mostra que ele é realmente o culpado pelos assassinatos. Só que não somente ele, outras pessoas estavam envolvidas. E depois parte que era só ele. Cara, é uma narrativa tão fascinante, tão incrível. Incrível. Cara, que assim, você fica... Terminou o documentário, você quer assistir mais, parece até ficção. E dito isso, eu já posso mencionar que eu coloco ele nem em Hollywood. Cara, olha, vou te falar uma parada sobre esse documentário em si. Primeiro, que a história do Filho de Sam é uma história interessante, né? Era o cara, ele passava na rua e dava tiro aleatoriamente em quem estivesse passando. E ele escrevia cartas enigmáticas para o jornal.
E filho de Sam era uma coisa que ele dizia que estava possuído, coisa do tipo. Só que esse documentário, por que ele é tão bom? Porque ele extrapola isso. Ele, na verdade, ele acompanha um jornalista, que eu não lembro o nome. E esse jornalista, ele dedicou a vida a investigar esse caso no detalhe. Porque existia a ideia de que, na verdade, existia uma seita toda por trás, uma seita de adoradores, e aí não sabia se dizer se eram adoradores do demônio ou não, não tinha mas existia uma seita por trás envolvida nesse assassinato. E que nesses assassinatos, e que esse cara, na verdade, era só o executor. E aí você vê o repórter, e ele não fala só disso, ele fala do momento da época, porque foi um momento de tensão sobre tudo era demônio nos Estados Unidos, tudo era possessão demoníaca. Então teve Tava muito. no hype. Tava no hype do Zodíaco também, tá? Isso. Então tinha uma conexão muito grande, né? Tava no E hype. aí eu acho que o Filhos de Sam, ele extrapola, porque ele vai além do que você conhece sobre o tema, para quem conhece a história. Ele te insere um contexto ainda maior. Então, cara, é sensacional. É sensacional. É aquela história que, cara, realmente, assim, Hollywood não tem como ele criar essa história. Assim. Na boa, Uma pergunta. De toda essa listinha aqui que a gente fez, esse aqui eu não assisti ainda, tá? Espero que você não tenha dado spoiler. Só espero. Não dei, não. Cara, spoiler da história da humanidade? Não, é porque não é bem a da história, porque tem coisas além daquilo que a gente conhece. Exato. Spoiler. Não, vê. Tá, vê. E a minha pergunta é, de todos aqui da lista, se eu tivesse que escolher o primeiro pra ver, seria esse? Esse. Minha Certeza? visão, Pode ser. É? Esse. Tá. Tem outros muito bons. O da Daniela Pérez é muito bom. O da Daniela Pérez tem uma qualidade jornal. A gente vai falar de um outro também que eu botaria no top. Já que eu já botei no top aqui várias vezes. Mas a Daniela Pérez tem uma qualidade de acurácia jornalística muito bom. Muito boa. O do Filhos de Sam, ele é bom pelo enredo. Pela história, que a história ela vai emaranhando em tanto lugar que você fala assim, gente, não é possível que isso aconteceu de verdade, assim, sabe? Boa. Eu começaria por ele. Para dar esse hype, para dar esse gostinho. Então, eu beleza. começaria por ele. É muito bom. Bom, É por muito tudo bom. isso que vocês falaram, cara, eu posso só colocar nem Hollywood, né? Pelo Nem jeito Hollywood. aí. Esse aí nem Hollywood, irmão. É muita viagem. Fiquei interessado. É muita viagem. Para mim, o melhor disparado, assim. Porque, sabe, dos melhores uma disparado. coisa que vocês falaram que me fez pensar aqui agora é o seguinte, né? Nesse contexto, que ele era o executor e que tinha, né? Existem lá, o pessoal estava especulando que existia ali toda uma seita, né? Não sei se existiu ou não, porque eu vou assistir o documentário, mas vamos supor que não existia seita nenhuma, que o cara só ia lá e matava todo mundo. Uma coisa, sabe, que eu acho bem interessante que as pessoas fazem por lado negativo, né? Não, mas a pessoa não, ela, coitada, é uma vítima, né? Porque, cara, ali, tava possuído, ou alguém que mandou, ou, enfim. E a gente sabe que não é bem isso, né? Então, é isso que eu falo, até que ponto vai o ser humano, né? Porque tem muitas pessoas que defendem, não, mas o cara, coitado, né? Enfim, ele só era um executor, ele não fez nada de errado, né? Mandaram ele fazer, quer dizer, o cara mandaram, então se manda o Pablo vai. Faz sentido, né? Então, isso é um ponto importante também. Cara, é muito bom. Dito isso, nem Hollywood tá com inveja da história real. Boa. Tem. Hollywood queria ter criado essa história. Exato. Dito isso, a gente volta pra Hollywood realmente, baseado também em fatos reais. Nós temos o Impeachment, que é a American Crime Story, falando sobre o caso Bill Clinton com Monica Lewinsky. Outra criação do nosso querido e amado Ryan Murphy, onde nós temos o famigerado caso entre o presidente americano Bill Clinton, o presidente democrata Bill Clinton, com a sua secretária Monica Lewinsky, que causou um estardalhaço nos anos 90, tá? E é uma série realmente muito bacana. Eu, particularmente, tá? Isso é a minha singela, humilde e definitiva opinião.
Eu acho essa a temporada mais fraca das 3, tá? Aham. Mas assim, a gente É pode... American Crime Story, né? American Crime Story, assim, mas a gente pode discutir e colocá-la em alguns caminhos diferentes. Por exemplo, a gente pode definir esse caso como algo que pode acontecer com qualquer pessoa, ou a gente Uhum. coloca dentro o contexto do poder que o Bill Clinton exercia em cima da secretária. A gente pode discutir nesses dois meios. Se a gente Perfeito. colocar o contexto presidente dos Estados Unidos, eu colocaria essa série em Não Vai Acontecer Comigo. É. Né? Não vai acontecer. Não vai. Eu não sou presidente de porra nenhuma. Entendeu? Não vai Não acontecer conheço o comigo. presidente. Não conheço o presidente, não tenho vontade de conhecer. E tá tudo certo. Ou a gente pode colocar os dois como pessoas normais, pessoas cidadãos do mundo. E, porra, pode acontecer com qualquer um. Pode ser meu vizinho. Aí a E eu gente vou pode entrar dizer nesses dois contextos, tá? Eu vou dizer assim, para mim, o principal dessa história não é o Bill Clinton. Vou dizer o principal, vou dizer o mais palpável. Por quê? Porque você tem o Bill Clinton. Ele obviamente usa, assim como a gente falou sobre os pastores lá da Luz do Mundo, a gente vai falar sobre os mormons também, ele usa a influência dele para seduzir aquela menina. A menina é uma vítima. Mas o que pode... E isso, eu concordo, se você for por essa ótica, a gente vai falar, putz, se bem que assim, pode acontecer de você sofrer assédio por uma dona de empresa, ou por um dono de empresa, ou alguma coisa do tipo. Pode acontecer. Claro. Muito menos provável, é óbvio, mas pode acontecer. Mas sabe aquilo que pode acontecer com todo mundo? Uma pessoa se fazer de sua amiga para que você conte as coisas para ela e ela botar a boca no mundo e falar. Ah, E é sim. exatamente o que Exato. acontece com a personagem da Sarah Paulson. E é a pessoa, para mim, é outra grande vilã da história junto com Bill Clinton. Assim, ela pega, grava as fitas sem a menina saber, faz a menina contar toda a história que ela viveu com o cara e expõe a menina de um jeito que a vida da menina vira de cabeça para baixo. Assim. Então, sendo bastante sincero, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que todo mundo poderia passar por uma situação onde você confia demais numa pessoa a ponto de você abrir momentos privados da sua vida que você não gostaria de contar para ninguém e essa pessoa contar para todo mundo, entendeu? Tá certo que salva as devidas proporções, né? Mas é uma coisa que aconteceria. Então eu tenho minhas dúvidas, mas eu vou dizer para você, eu talvez colocasse na opção de tenso, mas tô de boa. Eu colocaria. Felizmente, dentro daquilo que a gente já falou aqui, felizmente, assim, puta, ninguém morreu por causa do negócio. Foi uma exposição. A menina teve uma cabeça absurda, porque ela não só sofreu toda essa exposição, como ela também deu a volta por cima. Hoje é uma pessoa que ajuda pessoas nessa situação. Mas eu acho que é um tenso, mas tô de boa. Por quê? Porque, putz, a gente falou de possessão demoníaca, a gente falou de gente que picotou gente, a gente falou da menina que foi assassinada. Eu acho que esse pode ser classificado como um tenso, mas tô de Tem isso, boa, mas né? tô de boa. Olha, eu, assim, pensei em outra coisa aqui, cara. Nesse contexto, pode ser o meu vizinho em duas situações. Primeiro, a pessoa que eu confiei e contou tudo de mim. E a pessoa que, de fato, eu fiquei sabendo que o meu vizinho arquitetou toda essa arapuca aí para uma pessoa X e expôs, assim. Então, eu vou mais essa linha, assim, porque, de fato, pode ser um seu vizinho que pode fazer todas essas duas situações, assim. Agora, na questão do Clinton, aí, realmente, eu concordo com o Tiagão. Não vai acontecer comigo porque eu não conheço o presidente, não conheço... Por isso que eu digo assim, se a gente for pensar sobre a questão da situação como um todo, rola um distanciamento, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, se você tentar materializar para ficar num mundo palpável, pode acontecer com você. Mas se a gente for comparar com o que a gente já falou e com o que a gente vai falar ainda,
talvez seja um tenso, mas tô de boa. E vou dizer, talvez seja o único que a gente consiga colocar nessa categoria aqui. Mais entendeu? leve. Eu acho que tenso, mas tô de boa, tá bom. É o meio termo, porque, assim, pra mim poderia ser facilmente, não vai acontecer comigo. Poderia. Mas eu Aham. acho que o meio termo é tenso, mas tô de boa. Tá de bom tamanho. Tô de boa, tranquilo. Aceitável. Ninguém morreu. Pode crer, pode crer. Ninguém morreu, Ninguém só. morreu, graças a Deus. Né? Então, bora Mas pro que foi próximo. bizarro. Boa. Não, foi bizarro pra caralho. Bizarro pra caralho. Vamos pro próximo. E o próximo aí já é mais pesado. A gente não tá equilibrando, né? Mas esse é muito mais pesado, né? Muito mais Nossa, pesado. Não tem nem o que falar, né? Afinal de contas, vamos falar sobre um dos maiores líderes religiosos do Brasil, que é o João de Deus, né? O João of Gods. John of Gods. Então, assim, todo mundo conhece o cara. Acho que dificilmente ninguém nunca ouviu falar de João de Deus, que era um líder espírita, né? De que cometeu as maiores atrocidades, né? Assédio sexual, estupro e tudo mais assim, que causou traumas em muitas mulheres e que veio à tona graças a pessoas famosas que ouviram pessoas que não eram famosas e passaram a denunciá-lo, né? E assim, eu acho que ele entra no mesmo caso de Atrás do Véu. Eu acho que entra nesse mesmo caso, obviamente numa proporção muito menor, porque a gente tá falando de um líder religioso apenas, né? Obviamente que a proporção com pessoas envolvidas por ter muitas pessoas famosas vítimas dele, ainda assim eu coloco como nem Hollywood, pela pela história que é cabulosa, pela história que é um thriller de terror. É um terror, né? A gente não tá falando de um mistério, é um terror mesmo. Aliás, um horror. Horror psicológico. Eu diria que é horror mesmo. É um horror, tá? Então, que eu acho que nem Hollywood chegaria aos pés desse roteiro que a vida nos Eu deu. vou dizer para vocês assim, a minha visão sobre essa história, eu nem gostaria muito de dar muito ibope para ela, para ser sincero. Mas eu acho que como obra do documentário, eu não sei se eu colocaria nem em Hollywood. Sabe por quê? Porque eu vou te falar assim, eu colocaria nem Sair de Casa. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque é horrível que esse cara fez. Assim, é horrível. Horroroso. Segundo, que a gente, em vários momentos das nossas vidas, a gente vai passar por dificuldades e algumas das pessoas vão se ancorar em religião para isso, né? Sim. E tipo, putz, Em com crença, certeza, em fé. com as crenças que tem, tá? E o cara, ele se aproveitava de um momento muito delicado, que era um momento de doença, né, das pessoas, assim, Uhum. e dos familiares dessas pessoas. Então, assim, é o tipo de coisa que ele mostra o ser humano na sua pior característica. Então, se você olha e vê, e você lembra que aquilo, além de um porco imundo, é um ser humano, dá vontade de você nem sair de casa. Como o Tiagão falou, ficar em casa, ligar o seu PlayStation, jogar o seu videogame, e é isso. É daquela Então, vontade de fugir da realidade mesmo, né? exatamente. Então, indo por essa linha, por essa pessoa assim que, cara, é abominável, eu iria no nem sair de casa. Também. De boa, assim. De Eu concordo. Então, assim, às vezes a pessoa, no próprio trabalho, ela tá passando alguma dificuldade, às vezes ela tá, sei lá, não tá tão engajada, tá desanimada, tá desmotivada, às vezes, não sei, às vezes não tá legal, às vezes não tá legal o trabalho, às vezes não tá legal em casa, com a família, às vezes não tá legal com os colegas. Só por esses 3 fatores aí, e aí nem vou falar de financeiro porque aí a pessoa se mata, né? Mas só desses 3 fatores, o pessoal já se desanima, a pessoa já não quer sair de casa, já não quer fazer nada. E assim, não é nem só não sair de casa. Mesmo a pessoa em casa, a pessoa não tem vontade de fazer nada. A pessoa não quer ver um Uma filme. pessoa em depressão é algo muito sério. A pessoa realmente Exato, não consegue nem não fazer quer nada. comer, não quer fazer nada. Então agora imagina, se coloca no lugar dessas vítimas desse lixo humano, né? Depois que aconteceu tudo isso. Cara, eu nunca mais ia querer sair de casa, de verdade. Não ia querer nem viver. Perfeito. Então eu concordo.
Você vai muitas olhar essas vítimas, duas né? óticas, é ruim. Muitas A vítimas. ótica de quem viveu, que, cara, absurdo. Até a própria filha viveu situações complicadas. A ótica de quem viveu é absurda. E você também, você perde. Esse documentário, ele reduziu a minha capacidade de confiar no ser humano. Sim, na boa. Então, sendo honesto, eu botaria nem sair de casa, principalmente por causa disso. Não só pela pensar assim, puta, em quem viveu. Quem viveu, coitado. Assim, que Deus abençoe e ilumine, que ela consiga sobrepujar todos esses males que ela passou na vida dela, que ela consiga seguir em frente, como muitas têm seguido, graças a Deus. Mas sendo bem sincero, eu perco muito a vontade de sair de casa pensando que existem seres humanos assim. Exato. Fala aí, Renan. Pablão, eu vou falar um negócio meio polêmico, mas é assim. Se a gente tem acesso diretamente a Deus, para que usar intermediário? Né? Essa é uma complicado, parada né? que é uma discussão muito forte, assim, porque eu entendo muito isso, e eu acredito bastante nisso, mas existem pessoas que têm uma malandragem de sobrepujar esse tipo de coisa. Por exemplo, vai dizer que teu acesso existe, mas o dele é mais poderoso. O que a gente sabe que dá não é resultado. verdade. Mas assim, infelizmente é isso que acontece. Né? Exato. E a gente, numa situação de vulnerabilidade, a gente acredita Isso é em o qualquer pior. coisa, né, mano? Essa é a verdade. Por isso que eu desprezo, assim, na boa, assim, na boa. Aceitável eu também. Qualquer Qualquer um, né? nunca mais sai de casa e Inaceitável. tá tudo certo. Tá Fechou. tudo certo. Tá É tudo isso aí. certo. Pode seguir. Pro próximo agora, esse eu acho que eu vou até falar mais rápido, porque, cara, Make a Murderer. A primeira temporada é sensacional. Sensacional, um dos melhores se tivesse terminado ali e as produtoras não tivessem aceitado a proposta da Netflix e crescido o olho na grana, né, ter esperado mais um pouco pra fazer as outras 2 temporadas que são bem tenebrosas assim, pra mim seria o melhor documentário já feito. Porém, tá, Making a Murderer literalmente foi sugado por Hollywood. Literalmente. Então eu acho que, por si só, acho que a gente já pode colocar em Hollywood, porque a história do cara que foi supostamente perseguido pela polícia durante anos, foi acusado de um estupro nos anos 80. Ele foi preso, ficou 36 anos na cadeia e ele provou a inocência dele e realmente ele foi inocente, tá? Anos depois, a sua soltura, ele entrou com um processo pedindo uma indenização de milhões pro estado de Wisconsin, no estado de Wisconsin, aqui nos Estados Unidos. Ele ganhou o processo, só que misteriosamente uma fotógrafa que o último local onde ela visitou foi a casa dele, e ela foi morta. E ela desapareceu, né? Naturalmente foi morta, como eu já falei. E os últimos vestígios dela, os restos mortais dela, estavam na casa dele, né? E encontraram o carro dela no ferro velho da casa dele. Desde então, ele luta para tentar provar a sua inocência dele e do sobrinho, tá? E, cara, é uma série sensacional. Fora, assim, toda aquela... Eu amo aquela parte do julgamento. Aquela parte é sensacional da primeira temporada. Do julgamento é incrível, tanto dele quanto do sobrinho dele, tá? E assim, é uma história que realmente, pela luta dele, tá? Não tô falando que ele é inocente, tá bom? Tô falando pela luta dele, porque de certo ele é inocente ou não, ele querendo provar sua inocência ou não, ele tá lutando pra isso, tá? Não tô aqui julgando o valor dele, não, mas sim a produção em si. Então acho que pela luta dele, pelo Hollywood já ter abraçado isso mesmo, então acho que eu colocaria já em Hollywood. Faz sentido, Thiago. Concordo. Bem isso. Hollywood não pensou na história e aí depois que ela viu, ela se apropriou dela e começou a fazer força para que continue. Netflix plagiou a realidade. É isso aí. São quantas temporadas, Tiagão? 3 temporadas, mas, mano, só a primeira que... Tá, beleza, só pra saber. As outras Nem duas Hollywood. nem Hollywood. Nem Hollywood. E a seguinte, vamos falar sobre
um dos meus documentários favoritos, que é Murder... vou falar em português, foda-se. Assassinato em Middle Beach, tá? Que acontece aqui perto, de onde eu moro. Eu moro em Connecticut, aqui pertinho. Ih, Pablo, olha lá. 35 minutos da minha Você vai casa. visitar, irmão. É verdade. 35 minutos da minha casa. 35 minutos de onde eu moro. 35 minutos. 35 minutos. O que acontece na região ali do Middle Beach, aqui em Connecticut, em que um cineasta... Aliás, ele tá se formando na faculdade de cinema e ele decide fazer um documentário investigativo pra saber quem matou a mãe dele. Isso aí. Quem matou a mãe dele. E esse documentário tá no Max, tá? E é realmente muito legal a coragem desse rapaz, dele sozinho ali. Ele junto de um investidor, um produtor lá, que também é amador, que investiu nesse projeto, para ele poder investigar a morte da mãe dele. E assim ele vai contando a história dele, se passa ali, passa pela história do relacionamento da mãe dele com o resto da família. Ele cria ali uma árvore em que ele vai investigando cada pessoa e detalhe, ele não tem medo de chegar na pessoa, não interessa se era a mãe dele, não interessa se é na tia dele, que ele ama, não interessa se é no pai dele, que é um bosta, não interessa se é na irmã dele, que ele chega e faz a pergunta pra todos: foi você que matou a minha mãe? E, cara, é incrível. É maravilhoso. Só que, assim, pode ser meu vizinho, né? Eu acho que a gente tem histórias muito impressionantes no nosso redor e a gente não sabe. Eu concordaria com você nesse cenário. Pode crer. Concordo. Essa é uma delas. Bruno, Essa é uma das histórias. Bruno e Renan, se vocês não assistiram, assista. Vejam. Vou assistir. Assista. Já É tá anotado aqui. sensacional. Então, dito isso, pode ser meu vizinho que esteja investigando a morte da mãe dele, do pai dele, sei lá quem seja, pode ser um deles. E agora a gente vai passar para uma das maiores séries. Uma das maiores séries já feitas, criada por David Fincher, tá? Putz, Estrelada pelo Jonathan Goff, que isso, é Jonathan. Goff, que é a voz do que a gente Frozen. conhece lá naquele filme do Batem a Porta, do M. Night Shyamalan, né? Exato, do Batem a Porta, e ele também estrelou a peça Hamilton. Ele também estrelou a peça Hamilton. Né? Sim. Mindhunter, que é baseado no livro Mindhunter, de um... Que eu li, inclusive. Excelente, de um investigador do FBI, em que ele, junto de outros agentes, criaram o setor para poder investigar a mente de serial killers, de psicopatas, né? E a história, a série, ela passa por vários... Passa por a Jeffrey Dahmer, passa por Charles Manson. O episódio que aparece Charles Manson é maravilhoso, é uma obra de arte. É uma obra de arte. Tá. Cara, o BTK também, alguém que O vai BTK rondando, coisa toda. passa pelo Cara, BTK. deixa eu falar um pouco sobre Mindhunter, assim, que eu vou dizer assim, que é uma das melhores obras que eu já assisti sobre o tema serial killer, que é um tema que eu vejo muito. Tanto que eu li o livro, inclusive, os primeiros parágrafos do livro eu comecei a ler e fechei. Nossa! Depois eu voltei a ler de novo. Cara, primeiro, esses caras criaram o termo serial killer. Não existia. Sim. Esses caras criaram o termo. Segundo, eu adoro a perspectiva de quando você resolve os crimes por caminhos não ortodoxos. Como, por exemplo, o que eles usaram, que era usar a psicologia para traçar perfil de pessoas. Outra série muito parecida, mas com uma proporção menor, é Manhunt Una Bomber. Manhunt. Pela caligrafia, ele consegue ver qual é o perfil do cara que era o Una Bomber lá, o terrorista. Sim, assisti. E Mindhunter vai pelo lado psicológico, de traçar perfis psicológicos. Exato. E ele vai, basicamente, acompanhando esse detetive, fazendo as entrevistas com os assassinos. E como ele consegue traçar os perfis a partir dessas entrevistas e ajudar a resolver outros crimes. Essa série é espetacular. Assim, a dica que eu dou é: vença
os 2 primeiros episódios. Ah, Os 2 então. primeiros episódios, eles são um pouquinho mais Cara, eles são botar você pra cadenciados, mas pensar, ó, mais cadenciados. vou entendeu? falar. Eu me apaixonei pela série desde o primeiro episódio. Ela é maravilhosa. Eu acho que o término do primeiro Maravilhoso. episódio me pegou. O término do Puta, primeiro episódio. é um ponto muito alto. É um ponto muito alto. Cara, assim, eu tava até puxando na memória aqui, Mindhunter é um pouco polêmico pra mim, porque não me pega, sabia? E vou falar, eu tentei assistir, sem brincadeira, acho que umas 4 vezes. Aí o que acontece? Eu sempre parava no primeiro episódio. Sempre parava no primeiro, passava um tempo assim, anos, tá? E voltava e nada. Aí eu falei, não, eu vou conseguir, Nem conheci o Pablo na época, mas o Pablo já estava me indicando. Aí, cara, eu fui até o 4º episódio, passei do segundo. Pablo, de verdade, irmão, eu não sei se não me pega assim, eu não sei se é a expectativa que eu tinha da série, porque eu gosto muito de True Crime, eu gosto de True Detective, enfim, eu gosto de The Killing. Cara, eu tô assistindo uma agora da HBO chamada Pig and Pig, que não é True Crime, né, mas, desculpa, falei errado o termo, é investigativo, série investigativa, criminal, que me pega muito, mas o Mindhunter, cara, eu não consigo, não sei, eu acho que é uma expectativa que eu tinha da série. Cara, eu acho que não é uma produção pra todo mundo e tá tudo bem. Tá tudo É bem. Tá tudo bem. Ela é realmente, ela é bem lenta mesmo, assim. Ah, então Mas, pode ser isso. assim, cara, ela é muito cadenciada. Eu acho que ela tem um ritmo. Ela é lenta, porém, eu não acho particularmente que seja um ritmo tão cansativo. Ela não é monótona. Ela não é monótona. Mas porque ela tem Mas ela é muito lenta. diálogo, ela tem muito. Ela é muito contemplativa, tá? E cara, pra mim é uma das melhores séries já criadas. Assim, disparado por tudo que ela nos traz. Dito isso, ela também nos dá medo. E dá vontade nem de sair de casa. Eu ia dizer isso. Sem pensar 2 vezes, mano. Sem pensar. O Ed Kemper, ele contando como ele matou a mãe, e aí como ele enterrou a cabeça da mãe virada pra janela. Cara, esquece, mano. Na boa. Tu não quer nem sair de casa, mano. Sabendo que tem gente ruim daquele jeito, mano. Esquece. E a naturalidade que ele conta. Pelo amor de Você é louco. Só uma ressalva aí, aqui em Portugal o nome é Caçador de Mentes. O nome Caçador de Mentes. dado. Deus. Maneiro. Maravilhoso. Boa. Então, dito Portugal faz isso, muito isso. Mindhunter acompanha o John of God e Dahmer para nunca mais sair de casa. E o próximo caso, e vamos para o próximo caso então, que é Isabella Nardoni. Todo mundo conhece o caso Isabella Nardoni. Eu não vou falar muito dela, porque eu acho que pra quem tem filho dói pra caralho, entendeu? Então acho que nem é muito bom falar muito sobre ela, porque também todo mundo conhece o caso Isabella Nardoni. Então, dito isso, eu acho que já dá pra gente bater o martelo. Sim. Vamos bater. Pode ser meu vizinho. É isso aí. Tem nem como. Tem nem conversa. Vambora. Pode ser meu vizinho, porque, Com né? certeza. Todo mundo conhece. Bora. Eu acho que não tem ninguém que não se emocione com o caso Isabella Nardoni. E para o nosso próximo caso, nós temos outra série documental da Netflix, que foi, assim, é uma das primeiras séries True Crimes que eu realmente que fez realmente me apaixonar por esse tipo de conteúdo. Não que eu nunca gostei antes, mas eu acho que Night Stalker, ela é uma série completíssima. E a produção cinematográfica dela é de você se apaixonar, realmente. E detalhe, e o legal de Night Stalker é que ela conta a história do assassino pelo olhar dos investigadores, e principalmente do chefe de investigação lá, que eu esqueci já o nome dele, em que ele se emociona quando ele fala do momento em que consegue capturar o assassino. Ele se emociona demais, assim, de relembrar todo o caso, tudo que envolveu. E, cara, assim, o maluco é o demônio. Ele é o demônio. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa série é que ele tinha fãs. Ele tem fãs.
O Richard Ramirez tinha fãs, o cara era um assassino, dizia que tava possuído pelo demônio, não sei o que. Olha lá, mesma desculpa. E tinha fãs. Cara, impressionante. Batida desculpa, hein? E eu vou te falar, essa não tenho nem como dizer não dá vontade de sair de casa, porque muita Porque gente... ele invadia a casa pra matar. E aí? Eu sei o que eu faço. Pô, Eu não e sei o que eu agora? faço. E agora? A Nem gente Hollywood, poderia né? criar, eu acho que nem em Hollywood. Nem em Hollywood, Hollywood. por toda a trama envolvida, por toda a investigação, é coisa de Hollywood mesmo. É elaborado, Então, bem elaborado. Nem Muito Hollywood vai nos processar por causar inveja a eles. Boa. E o próximo caso, nós temos um dos casos mais chocantes de todos os tempos, brasileiro, que é o caso Evandro, dirigido pelo nosso querido Ali Muritiba, que foi a fundo do caso. E temos um episódio especial no nosso podcast com o Ali Muritiba, em que ele dá detalhes inéditos sobre a direção desse documentário. Mas ele partiu... Escutem, tá? Escutem que vale muito a pena. E esse documentário partiu de um documentário de podcast criado pelo Ivan Mizanzuki, tá? Em que ele foi a fundo investigar todo o caso Evandro. Graças ao Ivan Mizanzuki, esse caso foi reaberto. Foi aberto outro caso, que é o caso Leandro também. Porque é só fazer um pequeno resumo, tá? O caso Evandro aconteceu no interior do Paraná, em que uma série de sequestros de crianças começou a tomar conta do Brasil inteiro, aliás, não só do interior do Paraná. E só que o caso Evandro começou a tomar uma proporção tão grande, porque envolveu o prefeito da cidade, envolveu a família do prefeito, envolveu uma suposta seita, tá? Aí criou-se lá também, aliás, fortificou o preconceito contra religiões de matriz africana, né? E cara, tomou uma proporção muito grande. O problema é que o caso não foi resolvido. Ele tinha supostamente sido resolvido, porém ele não foi. E aí o Ivan Mizanzuki, anos depois, isso acho que começou em 2016, né? 2016, 2015. Não tô lembrado que ele começou a investigar. Agora, Pablo, ele tinha começado a investigar. Foi 2015, né? Acho que 2015, acho que foi 2015. 2015 que o Ivan Mizanzuki começou a investigar e criar o podcast O Caso Evandro. E aí sim, deu-se o documentário da Globoplay, dirigido pelo nosso amado Ali Muritiba, tá? Então é um documentário sensacional, maravilhoso, tocante, emocionante, porque ele traz literalmente só a visão dos parentes das vítimas e é assim, é muito emocionante, muito tocante mesmo de ver a luta dessa família. Dito isso, cara, eu posso colocar em Pode Ser Meu Vizinho, porque nunca mais saiu de casa. A gente entra na mesma questão. Entra naquela coisa da própria Daniela Pérez. Será que a gente nunca mais saia de casa com esse medo, ou a gente ia atrás? Não, concordo. O caminho é esse mesmo. Pode ser meu vizinho. É isso aí. E eu vou dizer assim também, assim, quem tem filho vai trazer muito essa história para a memória, assim, né? Então você tem aquele receio mesmo de putz, eu não sei. E tem uma outra ótica também, que eu diria, talvez eu nunca mais sair de casa, ele pegaria um outro nicho, por exemplo, porque é uma história, acima de tudo, que não fala só de brutalidade policial, fala também do mau juízo da polícia e das pessoas, né? Exato. Eu, por exemplo, como um cara negro, talvez eu poderia pensar, nunca mais sair de casa, porque a pessoa vai ter uma propensão a achar que eu cometo crimes, porque é assim que a sociedade é, né? E pode me torturar, assim como essas senhoras foram, né? Então, qualquer um dos encaixes aí faz sentido. Mas poderia ser meu vizinho, é mais justo, assim, porque eu acho que abrange uma maior quantidade de pessoas. Boa. Exato. Bora. É isso aí. Bora pra essa que é também uma das minhas séries favoritas. Outra criação do nosso querido Ryan Murphy, que é o O.J. Simpson. American Crime Story,
O.J. Simpson, que é brilhantemente atuado por Cuba Gooding Jr., John Travolta, Sarah Paulson e um elenco sensacional. Que série maravilhosa. E a reprodução do que nós vimos na realidade, a reprodução, a adaptação é quase perfeita. É quase perfeita. E eu vou dizer assim, essa é aquela história que a gente já sabe que é nem Hollywood. Sim. Porque assim, mano, você não consegue acreditar que aquele bagulho aconteceu da maneira que aconteceu. Essa é a verdade. Assim. A perseguição. Principalmente a perseguição. Principalmente a gente que é do Brasil, a gente não tinha essa visão. Exato. A gente falou sobre isso no episódio do Ryan Murphy. E a qualidade na qual ela foi feita, as atuações, tudo, cara, é de cair o queixo. É realmente nem Hollywood. Nem Hollywood. Aliás, Hollywood abraçou, né? Mais um caso de que Hollywood abraçou. Mais um caso que Hollywood abraçou. Né? Exatamente. Quem falou que Hollywood não é humilde? Nunca critiquei. Então, já o próximo caso é Rezar e Obedecer, outro documentário da Netflix que fala sobre os Mormons. As polêmicas que envolvem os Mormons aqui nos Estados Unidos é de cair o queixo. De cair o queixo, de você ficar extremamente assustado e temer os caras de terno e gravata que batem na sua porta pra falar: e aí, vamos trocar uma ideia sobre Apocalipse? Entendeu? Cara, e eu vou dizer assim, fala sobre os mormons, tem muita coisa da religião ali, mas é mais um caso onde as pessoas utilizam a religião para poder se valer da inocência de outras pessoas. Exatamente. É mais um caso. Não é algo específico. Com certeza existem mormons que são pessoas maravilhosas. Sim. E, com certeza. E aí eu tô dizendo, é mais um caso onde alguém lá em cima se diz que é mais poderoso do que todo mundo e usa isso para poder se fazer valer. E, infelizmente, na grande maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, quem sofre isso é a mulher. Você tem um cara, um homem, numa posição de poder, onde ele se declara como Deus. Exato. Qual é a primeira coisa que ele faz? Atacar uma mulher para poder fazer ainda mais de sua posição de poder. Então, essa série, ela é bizarra. Em níveis que eu não consigo nem te dizer. Essa é uma daquelas séries que fala sobre esse tema da religiosidade, mas ela coloca o ser humano num estado tão degradante que a pessoa que faz aquilo, ela é tão asquerosa, tá boa, não dá vontade de você sair de casa. É aquela que também, essa foi uma das séries que também pegou a minha fé no ser humano e fez assim, tchu. Mas pior, aí... Né? Até hoje o cara tá lá preso e ele recebe visitas das irmãs lá da igreja que defendem a inocência dele até hoje. É bizarro. É bizarro. Cara, eu colocaria nem em Hollywood, sabe por quê? Nunca mais sair de casa, o pessoal bate na porta. Pode crer. Aí pode crer. É difícil. É que aí, é que a gente pode levar, a gente pode colocar esse contexto, mas o problema de nunca mais a gente sair de casa é a questão do que o Pablo falou. Ela é uma série que faz a gente desacreditar de que alguém pode falar em nome de Deus. É um trauma, né? É isso. Ela crava nisso. Entendeu? Ela crava isso que você... É como se fala assim, ou você dá pra mim, ou Deus não te manda pro céu. É pesado, né? Concordo. Entendeu? Concordo. É muito isso. Casa. É muito isso. Agora, veio... Então, dito isso, eu nunca mais saio de casa, nunca mais eu quero... Boa. Eu quero pisar em um templo religioso. Brincadeira, piada. Olha lá. Não que eu não faça isso, eu realmente não vou. Olha, Não vou em barriga, igreja e eu hein? não tenho vontade mais nenhuma de ir numa igreja. Olha, depois a produção vai cortar e aí tá ruim. Eu não tenho vontade nenhuma de ir numa igreja. Isso eu não vou mesmo. Mas não por causa disso, tá? Mas enfim. Essa é uma série que eu vou pedir já pro Pablo dar a introdução, porque eu particularmente não lembro dela, tá? Uma outra série documental, que é The Val, tá? Que é da... The Val é do HBO Max, que agora é Max, né? Eu vou demorar pra me acostumar só a falar Max. E falar pro Pablo dar uma introduçãozinha dela, porque eu não lembro dela. Cara, essa série é aquela série que fala sobre alguns escândalos sexuais, né? Que inclusive a gente teve até uma atriz do Smallville, não é isso? Que envolvida. Ela é mais uma...
Isso, Ela é isso. mais uma daquelas produções, e eu acho que tem muitas assim aqui, que, sinceramente, faz você desacreditar no ser humano, porque, mais uma vez, é alguém usando o sonho de alguém, usando a vontade que uma pessoa tem de crescer, a favor do benefício próprio. Então, Exato. assim, é difícil, é uma daquelas séries que é difícil de ver, porque também, mais uma vez, você tem exploração feminina, e às vezes as pessoas acham que as mulheres estão fazendo papel de vítima, né? Quando querem direitos ou quando falam sobre as taxas de feminicídio que existem, né? E tá aí mais uma produção onde uma pessoa num papel de poder usou isso para se favorecer de mulheres. Mais uma, a gente já falou 50. Que Sei usa a lá quantas. influência, e principalmente nesse caso que ela utilizou da influência dela, né? Da influência dela. Exatamente. Cara, eu particularmente, depois desse caso, eu não assisti o documentário, tá? Eu não assisti esse documentário. Mas assim, mas o caso eu sei qual caso que é. Não dá pra você assistir nenhum episódio de Smallville com os mesmos olhos. Não dá, porque ela também usou essa visibilidade, né? Que a própria série deu para ela. É meio punk, assim. Exato. Eu vou dizer que esse é o tipo de produção que, para mim, não dá nem vontade de sair de casa, tá? Mas, se você for olhar pela pessoa que cometeu o crime, é uma pessoa que você diria que poderia ser seu vizinho, que é alguém que você olha e fala, nossa, uma atriz, que legal. Né? Óbvio que ela não fez nada sozinha, claro, mas a gente Não. Ela só. tem o espelho dela na situação, né? Podemos dizer assim. É. Eu, sinceramente, colocaria no Pode Ser Meu Vizinho. Assim. Eu também. Eu coloco no Pode Ser Meu Vizinho. Pode ser meu Perfeito. vizinho. Concordo Tá. também. Bora. E a próxima, aquele é um dos documentários mais incríveis por ser, digamos assim, que é o primeiro documentário de máfia brasileiro, que é o Vale Escrito, É, da o Globoplay. concurso. É o Ao Concurso. Ela é É o diferente. maravilhosa. Cara, essa série é diferente. Não tem o que falar. Essa série é diferente. Ela é excepcional. Inclusive, hoje, nós estamos gravando isso dia 20/3 de 2024. Hoje será transmitido na Globo os 2 primeiros episódios. Olha aí, ó. CNBBB. Momento de informação, hein? É momento de informação. Pena que esse episódio não vai estar saindo, mas você vai ficar sabendo que passou depois. Mas, cara, sensacional. E eu vou dizer mais, assim, eu não consigo nem colocar em outra categoria, Pablo, se não fosse, podia ser meu vizinho. Sabe por quê? Porque também era meu vizinho, porra. Eu morei no Rio, cara. Olha aí. Eu morei no Rio. Toda essa realidade aí era a minha realidade, entendeu? Então, assim, se eu puder escolher aí, puder carteirar todo mundo, pra mim podia ser meu vizinho. Inclusive, era. Inclusive era. Eu acho que esse é o típico caso de que realmente era o vizinho. Pode crer. Pode crer. Era o vizinho. Entendeu? Pode crer. Então, vale o escrito. E assim, pra quem não assistiu, assista. É sensacional. Tá? Quem não assistiu está cometendo um crime. Essa é a verdade. Filhos de Sam, Vale o Escrito, o da Daniela Pérez. Cara, vocês estão perdendo tempo vendo... Como é que é o nome do filme lá do Zack Snyder, que eu nem lembro o nome? Rebel Moon. Paga essa porra de mão, irmão. Larga isso. Esquece essa merda. Esquece o Rebel Moon. Não começa não. Não começa não. Vambora. Tá bom o papo tá bom. A gente pode ser vítima desse documentário porque o Bruno gosta de Rebel Moon. Vamos lá. Fazer um joguinho no bicho agora. O Bruno gosta. Não achei tão ruim. Deixa eu aproveitar, parar tudo aqui e vou jogar no bicho. Tô zoando. E a próxima série é baseada num dos casos mais glamurosos. Um assassinato glamuroso, né, da história da moda, do mundo da moda, que é o assassinato de Gianni Versace. Mais uma produção, na verdade a última da nossa lista, do American Crime Story, criado pelo Ryan Murphy, que conta a história do assassinato de um dos maiores estilistas do mundo, que é o Gianni Versace. E é uma produção muito bacana, combina demais com a estética que o Ryan Murphy costuma criar em suas produções.
E assim, esse eu já bato o martelo, tá? Já vou bater o martelo. Não vai acontecer comigo. Eu também acho que não vai acontecer comigo, no sentido de que, putz, é meio complicado a gente falar não vai acontecer comigo, né? Porque parece que o cara passou pelo perrengue porque ele era famoso. Mas eu acho, a minha visão aqui é o seguinte: todo mundo, eu seria um não vai acontecer comigo porque a gente não tem a mínima ideia de por que ele matou o cara. Não temos, não sabemos. Então a gente fica naquela, tipo, eu não tenho nenhum motivo 100% para dizer que esse negócio aconteceria comigo, não, que eu poderia estar, porque literalmente ele é um cara que ele esbarrou com ele na balada um dia e depois passou um tempo e decidiu matar o cara. Exato. É isso. E Então, tem a briga, você nem sabe se briga por herança, aconteceria com você, porque por herança também, porque ele falou que tinha um caso com o próprio Gianni Versace. Então tem muita coisa. Então acho que todo esse contexto, acho que dá pra gente tirar o nosso corpo fora. Com certeza. Dá pra então. Eu tenho dificuldades de escolher essa opção, mas como a gente não tem a visibilidade de por que ele matou, então eu iria nesse caminho mesmo. Então, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com nós, porque nós somos pobres, não somos peraí. estilistas. Pensando assim, eu concordo, mas, cara, a gente tá no Patusca Nerd, Tiagão. Imagina daqui a pouco você famoso, mundialmente conhecido. E aí, ó? E aí? Tem um caso desse. E o Pablinho aqui? Vai sair lá de... ia falar o bairro que ele mora, mas é perto de mim aqui. O Pablo ia sair do bairro dele lá, e aí... Não, mas se bem que o Pablo não corre. O Pablo tá de boa, o Pablo tá de boa. O Pablo tá de boa. Minha preocupação é com você. Não, mas eu posso falar, o único cara que é vou dar, a gente já sabe o que eu vou falar. Eu vou dar um recado pra mulherada, né? Que assim, o único integrante do Patusca Nerd solteirão na pista pra negócio, quem que é? Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues. O nosso querido host. Então, assim, Tiagão, você é o único que corre esse risco, irmão. E o host é praticamente o vocalista da banda de rock, né? Que exato. Mais, ninguém liga pro baterista, irmão. Quem liga pro baixo? Cara, mas aí... Eu sou baixista, eu tô lá no fundo fazendo... E o baterista. Cara, mas então contigo mesmo. Cara, assim, mas aí eu teria mais medo de uma Elise Matsunaga, né? Não sei, mano. Você não sabe. Por isso que é difícil você dizer. Porque a gente não sabe por que ele matou o cara. Onde o Thiagão sair. Mas assim, a questão do Versace de falar não vai acontecer comigo é exatamente por esses outros fatores. Porque o cara vivia no glamour. O cara, de certa forma, sim, claro. O cara que matou ele viveu no glamour, entendeu? Matou porque, porra, eu acho que. Sabe aquele pensamento intrusivo que a gente tem? O cara sempre. Pensamento intrusivo. Então eu acho que assim, não vai acontecer comigo. Eu concordo com entendeu? você. Espero que não. Espero que não também. Espero que não. Casa americana, hein, Thiagão? Nossa, me veio uma piada aqui agora, mas deixa pra lá. É melhor não contar. A próxima produção é um dos melhores filmes que foi lançado recentemente. Uma produção incrível brasileira, e detalhe, independente, chupa Bruno. Então, assim, O Sequestro do Voo 375 é um dos melhores filmes já feitos, tá? Já feitos, é realmente maravilhoso. Tô com medinho de voltar pro Brasil, porque isso dá medinho, tá? Mas eu vou voltar no Brasil porque eu vou voltar porque eu preciso, porque eu quero e porque o Bruno tá me esperando nu na casa dele. Então, assim... Lançaram com a mão no bolso e tudo? Só que assim... Então, por isso mesmo, acho que por nos causar esse medo, esse receio, nunca mais sai de casa. Ah, não, certeza. Gente, vejam esse filme. Sem contar que existe uma ligação interessantíssima sobre essa história e o atentado de 11 de setembro. Vejam esse filme. É independente? É independente, mas você vai ver porque você tem que parar com essa frescura de não ver filme independente. Tô zoando, Star Plus, tá lá no Star Plus. É parado?
Ou não? Não é parado. Então, Não, beleza. a Não última é coisa que é, Não a última é coisa parado. que é parada esse filme. Então, beleza. É maravilhoso, Não é muito parado. bom. Vamos É lá. frenético. Muito Frenético. bom. Vou ver. Dito isso, nunca mais Também. saio de casa, nunca mais entro no avião. Mentira, eu tenho que entrar, eu vou entrar, graças a Deus. Eu vou. Tá? Vem de navio. Você demora mais, mas... pelo Veio no menos- container. É, do jeito que eu tô gordo, eu vou de container mesmo. Então, Ah, que absurdo. Para com isso. Para, que isso. então vamos lá, vamos para o próximo. Eu confesso que eu não Estamos acabando, infelizmente. Não lembro, estamos acabando, tá muito legal, mas estamos acabando, graças a Deus, mas infelizmente estamos acabando. O Cerco de Waco, Não. outra não vi. produção da Netflix. Bom. Pablinho, Bom. dá a introdução. Cara, o Cerco de Waco é uma parada muito doida. É aquele tipo de coisa. Esse é, muito sem doido. nem Hollywood certo. O camarada cria uma seita. E aí ele faz uma sede dessa seita que é gigantesca no meio do Texas. É um bagulho astronômico de tão gigante. E aí as pessoas recebem uma denúncia que ele tem armas lá dentro. E aí, e é um arsenal, não é arma, é um arsenal, porque ele imagina que dessa forma ia se proteger do apocalipse ou coisa do tipo. E aí, a divisão anti-armas dos Estados Unidos vai lá. A partir daí começa um cerco nesse negócio absurdo, porque ele tem todos os fiéis dele lá dentro, inclusive mulheres e crianças. Sei lá, é mais de 100 pessoas. Né? Eu não lembro ao certo, mas era muita gente. E ele vai liberando. Eu não quero dar spoiler, porque essa história é muito boa. Boa. Mas acontece uma coisa no final que depois influenciou um outro atentado, não sei quantos anos depois, em Atlanta, que morreu ainda mais gente do que morreu nesse. Cara, é muito legal essa história. Muito legal. É uma viagem muito absurda. Mas é absurda pra gente que tá vendo. Pra quem viveu lá a situação, é a realidade da pessoa. Ou seja... Então, assim, é aquele tipo de coisa que... Nem Hollywood. Nem Hollywood. Não tem como. É Nem aquele Hollywood, clima, ela não ele conseguiria tem criar aquele isso. clima psicodélico, né? Exato. Psicodélico. E, cara, vejam, porque tem um negócio meio até coringa na parada, assim. Tipo, o cara, Opa. ele tem uma atitude que se assemelha com o do Coringa, assim, num momento, que é bem bizarro Foda, até. foda. Boa. Então é É isso. bem Então, nem Hollywood. Tiagão, Nem Hollywood. Tiagão, antes de você falar do próximo, eu quero falar uma introdução. Quero fazer uma introduçãozinha aqui. Manda bala, amor. Você sabe por quê? Você sabe. É o seguinte, o Thiago vai anunciar o próximo. E antes de anunciar, eu quero falar o quê? Eu acompanho o Thiago no Twitter, né? E é um Twitter que, assim, que, cara, gera muito engajamento, Corajoso. entretenimento, exato. E o senhor Thiago Rodrigues, né? Ele falou muito mal dessa série. Ele sabe o que eu tô falando. Ele falou muito mal, mas muito. O que eu falei? Assim, ó, Eu não lembro. eu não posso, né? Enfim. Nem Deixa a lembra aí. galera ir lá no Twitter para elas verem. E eu queria saber, Tiagão, por que esse ódio no coração? Eu não assisti a série, o documentário, desculpa. Eu não assisti o documentário. Não, é a série. É uma série, É né? uma É uma série, trilogia. né? É uma trilogia. Explica Na pra verdade, não é nem nós. série, é filme, são 3 filmes. É, são 3 filmes. Ah, é filme? Bom, então eu falei bem errado. Mas vamos lá, produção, é isso aí. Quem faz ao vivo. Tiagão, explica para todos os nossos ouvintes, tanto do Spotify, os nossos telespectadores do YouTube, o porquê o senhor derramou ali palavras. De ódio. Exato, não queria falar mais. Pablo não é censurado. Bicho, que de verdade, assim, eu li muito o que você escreveu, reli, mas eu quero entender. Cara, assim, o problema... Eles podiam ter feito só um filme. Tá bom. Eu acho que esse é o problema. Não precisaria ter feito Não precisa 3, não precisaria nem ter feito 2. E dado a todo o contexto, eu coloco em A história. tenso, mas tô de boa. Eu acho que eu venho a concordar com você pela obra, não pelo crime. Pela obra, eu concordo com você. Cara, eu acho que até pelo crime, tá? Eu acho que até pelo crime. é mais porque eu é acho de- que é uma porque situação muito wow. Exato. É, É tipo,
depois o caso Pelo dela, crime. depois do caso da Suzanne von Richthofen, teve outros 2 casos em que, inspirado no caso da Suzanne von Richthofen, em que, por exemplo, teve um que aconteceu no ABC, na região do ABC, em que a Uhum. menina, junto da namorada, matou os pais. Uhum. E tiveram ali basicamente o mesmo plano, basicamente o mesmo plano que a Suzanne von Richthofen teve com o Daniel. Mas, cara, assim, pelo crime, acho que pode ser meu vizinho, né? Pelo crime em si, agora pela obra. Cara, acho que eu por vou todo... concordar com o Bruno. Bom, vou concordar com o Então, Bruno porque assim, pode ser meu vizinho, então. Pode ser eu meu acho que vizinho, as ganhou. pessoas assim, a galera tem existe uma espécie de fanatismo sobre essa história. Então eu Sim. tenho esses receios. Tem até Então, hoje, né? Eu concordaria. Mas, dito isso, leiam o livro do Ulisses Eu Campbell. li, Melhor. Ulisses, fala com a gente algum dia. Eu adoro você. Ele vai falar. E agora, esse que é um dos melhores filmes. Deixa eu só abrir um parênteses rápido. Claro. Eu permiti temporariamente falarem mal de um roteiro onde Rafael Montes, meu segundo escritor favorito, participou. Mas é temporário, viu? Porque eu amo o Rafael Montes. Não, eu Ele gosto é um cara, muito do um dos Rafael escritores Montes. Eu mais gosto fodas já muito. feitos. Eu gosto Momento. muito. Só acho Inclusive, que tem esses filmes não dele deviam chegando existir. aí. Tem filme dele chegando aí, Uma Família Feliz. Boa. Recado tá dado. Maravilhoso que estou lendo nesse momento. Recado Fecha dado. parênteses. É isso aí. Segue. Obrigado, É isso aí, produção. Rafael Montes. Te amo. Eu Rafael sei Montes, eu sei que você Fala não. com a gente. Eu sei que você não teve culpa, tá? Então vamos falar de um dos melhores filmes já feitos, que é Zodíaco. Mais um filme do grande David Fincher. E que pra mim é o melhor filme dele. Disparado é o melhor filme dele. Tá? Ultrapassa sim Seven. Para os fanboys de Seven, Os Sete Pecados Capitais, Zodíaco é o melhor, tá? Apesar de eu amar Seven também. Eu também E amo sério. que fala o Zodíaco o Sério, é quê? bom. Pra quem não conhece, Zodíaco é considerado um dos maiores mistérios dos Estados Unidos, porque até hoje não se sabe quem era o assassino do Zodíaco. Em que ele matava as pessoas, ali matou entre a meiuca da década de 60 e a década de 70. E ele mandava carta para jornalistas, desafiando os policiais, chamando de porcos e tudo mais. E ele mandava enigmas para as pessoas poderem resolver, para saber onde ele tá, para tentar resolver o mistério, e acabava não resolvendo porra nenhuma. E ele começava, todas as cartas dele começava com essa frase: caro editor, aqui é o Zodíaco falando. Todas as cartas e vinha com símbolo de um alvo em cima. Então assim, é incrível, é muito bom filme. Pelo crime, nesse caso, colocando na nossa tabela, eu acho que a gente não. Acho que dá pra gente tirar ainda em Hollywood, porque Hollywood, né? O filme é de Hollywood, né? Não. Pelo crime seria eu nem sair de casa, né? Porque a Exato. pessoa sai de isso é casa pra verdade. namorar no carro e Isso é tomava tiro. verdade. É. Isso é Pelo verdade. crime é nem sair de casa. Entendeu? Eu acho que nunca mais sai Eu de casa. gostaria de abrir um parêntese sobre esse filme também. Acho que é Nem Sai de Casa. E eu gostaria de dizer que, inclusive, na minha visão, é uma das atuações do Robert Downey Jr. que não foi considerada por Oscar, não faço a mínima ideia do porquê. E é uma Exato. puta atuação. E arrisco dizer que melhor do que a do Oppenheimer. Arrisco dizer. Não, e o elenco é absurdo, né? O Jake Gyllenhaal, o Robert Downey Jr. Mark e o Ruffalo. Mark Ruffalo, né? Pô, tá maluco. E assim, posso falar, eu sempre brinco aqui que o Thiago gera engajamento, e gera mesmo, isso não é uma brincadeira. Mas assim, cara, acho que o pessoal aí vai reagir meio mal que eu vou falar aqui agora, hein? Eu não assisti esse filme. Ah, não é possível. Não, Perdeu, pode hein? bater, pode me bater. Eu não sei porque a Erika já cansou de falar pra mim. Seu desse nome é filme. Versace? Cara, eu não sei nem mais o que eu sou, bicho. Porra. Ah, fiquei chateado agora, hein, meu. Sério mesmo. Então Mas eu assista. vou assistir. Assista que dá tempo. Dá tempo. Esse até eu que tô desatualizado assisti. Assista. Não saio de casa, porque eu confio nos meus colegas de trabalho aqui, viu? Assista. Patusca Nerd é um podcast sério. Viu? Assista. É É, isso aí. muito bom. É incrível. Falando nisso, tem um monte nessa lista que eu vou assistir de novo. Um monte. Boa.
E vamos assisti com pro a minha próximo. esposa. E próximo, Bom. então. Amor e Morte. Filme esse é- sensacional. Assim, sensacional não. É um filme bom. Série, né? Série? É uma série boa. É uma minissérie, né? Minissérie. Minissérie. É uma Isso aí. minissérie boa. Não é assim nada espetacular, mas é uma série boa, estrelada pela Elizabeth Boa, Olsen, a nossa amada Feiticeira Escarlate. E, cara, assim. É um caso muito. É aquele caso típico de serial killer também, de assassinato. Comum, eu acho que é bem clichê. Eu não conheço nada, nenhum outro conteúdo que fale mais sobre esse caso. Então, assim. O que você tem a mais a Mas falar sobre isso, Pablo? Porque eu, Deixa eu só abrir um particularmente, parênteses. detalhes sobre o caso, nunca. É a segunda série sobre o caso. A gente tem uma outra que também é boa, chamada Candy. sim, da E aí Netflix. já é a Jessica. Não, acho que não é Netflix, não. Acho que tá no Star Plus. E aí é a Não. Jessica Alba que fez, tá? E ela é produtora da série, inclusive. Pesquisa aí, produção, mas eu acho que é Star Plus. Opa, A Candy, as duas são bem legais, mas eu acho que Amor e Morte ela é mais pé no chão. O crime basicamente é uma é da mulher. Star. Da Star. Isso aí. Isso. Uma mulher vive um casamento que ela não tá feliz. Ela não acha que ela recebe a atenção do marido o suficiente. Ela acha que ela não vive as aventuras que ela gostaria de viver. E ela decide ter um caso com o vizinho. Até aí, parecia um negócio, beleza, vou ter um caso, como eu sou legal, como eu sou arrojada. Vive esse caso com esse vizinho e esse caso vai virando algo maior. Eles vão tendo um envolvimento até que o vizinho fala, opa, cara, parou por aqui, não quero mais, e é isso. Ele passa a ter, ele vai ter o filho, ele tem a filha dele, a mulher dele tem alguns problemas, mas ele quer estar junto da mulher e tal. O marido descobre que esse caso existiu e ele entende que ele negligenciou a esposa, isso até reacende a chama do casamento, tá tudo resolvido. Mas não tá resolvido para a mulher do cara. E aí elas continuam tendo um relacionamento onde elas são amigas, mas a mulher do cara sabe que ela teve um caso com o marido. E aí ela decide, parece que vai ver o filme, o Império Contra-Ataca, se eu não me engano, e convida a filha da menina, a filha da esposa, que são amigas. Neste momento que ela vai convidar, é o momento que a mulher confronta ela e fala, você teve um caso com meu marido. Corta para uma discussão absurda entre as duas, que levou muito tempo, corta de novo. Essa mulher que teve o caso mata a outra com mais de 70 machadadas. Só. O mais interessante desse caso, e não é spoiler porque é vida real, é que ela é inocentada. Exatamente. Essa é a parada mais interessante. Porque conseguem, por uma artimanha maravilhosa, encaixar esse quadro num quadro de autodefesa, mesmo sendo 72 machadadas, o que se achava... tem vários casos de coisas jurídicas nesse processo, né? Nesses filmes. Esse é um deles. Uhum. Eu acho que é uma... Falando de Amor e Morte, tem uma excelente atuação da menina. Gosto muito também da... Meu Deus, eu não posso esquecer o nome dela. Da menina que fez a esposa, que ela também manda muito bem. Ela fez Yellow American Jackets, né? Horror Ela fez Yellow Jackets. Não. Quem faz a menina que é a esposa no Yellow Jackets já é no Candy, e não no Amor e Morte. No Amor e Morte é a menina do American Horror Story. Eu vou lembrar o nome pelo Boa. Google me ajudando. Que é a Lily Rabe, claro. Lily Rabe, que ela fez American. A cena da discussão das duas é sensacional. A atuação das duas é impressionante. O Jesse Plemons é um excelente ator, mas não está ali nas suas melhores ali. Sim. Eu gosto dele, mas nessa série não está tão boa. Falando sobre... E aí eu vou dizer claramente, é um negócio que não aconteceria comigo. Mas... Pela obra. Eu acho que pela obra, pelo filme ali, também pode ser encaixado e poderia ser meu vizinho. Pode ser, exatamente. É uma família normal, entendeu? Mas sabe um ponto que você falou aí? Cara, que assim, eu não acho que é tão clichê, eu vou explicar por quê. Porque a mulher, pelo menos, eu assisti Amor e Morte. Amor e Morte. Quem já não assisti. Mas a mulher, a Elizabeth Olsen, que chega pro cara e fala, vamos ter um caso?
né? Ela chega e fala, meu, vamos ter um caso dele. Beleza, tô sem fazer nada aqui, vamos lá, vamos fazer. Isso é muito doido, né, cara? Isso Não é é? bem doido mesmo. Então, assim, eu não acho tão clichê nesse sentido, porque é a mulher que chega pra, né, enfim, falar assim, vamos ter esse caso. E outro ponto também que me chama a atenção é, que você até falou no começo da história, ela não estava muito bem ali com o marido, mas pelo que eu senti, a minha leitura é que ela estava infeliz na vida dela. Ela não estava... Isso. Porque ela tinha uma rotina naquela época ainda, né? Enfim, que a mulher não trabalhava, cuidava da criança e tudo mais, era uma dona de casa. Então, cara, ela não se conformava com aquilo. Eu acho que ela estava muito à frente do tempo dela. Ela não se conformava, né? Então ela, eu não quero isso para mim, sabe? Eu não quero. Então, eu acho que ela procurou esse cara para ter esse caso. Poderia ser qualquer um. Só para ela ter alguma adrenalina ali, alguma coisa. Exato. Né? É isso que me chama a atenção. Então, dito isso, cara, eu classificaria como pode ser o meu vizinho. Pode ser. E eu vou falar mais assim, é importante que esse caso tenha uma coisa interessante. Ela não tinha uma profissão, mas não era um impedimento do marido. Tanto que ela abre uma empresinha com a amiga dela e o marido tá super ok com isso depois, né? Eu colocaria em não vai acontecer comigo, porque nenhuma mulher vai chegar em mim e vai falar assim, e aí, vamos ter um caso? Que isso? Não, poderia sim, poderia. Você é host do Papo de Caneca, você é o vocalista. O Bruno toca guitarra. Então pode ser. Então pode ser. Então pode ser. Pode ser meu vizinho. É o Slash da turma. Eu, no máximo, sou o tecladista e o cara do baixo. Acho que sou mais o do baixo ali. O Diegão é o tecladista. E o Renan é o baterista. Logo, aconteceria contigo, tu é o vocalista do bagulho. Aconteceria. Vamos para o último, que é o mistério. Mistério de DB Cooper. Que é simplesmente o caso de um maluco. Um cara que pegou um avião de boa, chegou na aeromoça e falou: uma arma, estou com uma bomba nesse avião e eu vou explodir esse avião se você não me der o que eu quero. O cara foi lá, catou uma maleta de dinheiro que tava no avião, né? Roubou ali uma galera, pegou um paraquedas, abriu a porta do avião e se jogou. E até hoje ninguém sabe. Até hoje. Quem é DB Cooper? A gente sabe. É o Loki, pô. É o Loki, a gente sabe. Para os amantes para os amantes da Marvel, é o Loki. Mas dito isso, eu acho que só é um caso interessante, hilário, né? Para quem a gente não viveu mesmo, desculpa, para mim é engraçado, tá? Dito isso, eu não tava no avião. Não vai acontecer comigo. Cara, eu acho que não vai acontecer mais na história, né? Porque vai ser impossível alguém conseguir fugir de um avião assim e nunca mais ser encontrado. Então, acho que na história não vai acontecer mais. Então, eu também diria que não vai acontecer comigo. Mas é uma história muito interessante. É muito legal. E tá aí a nossa tier list. Obviamente que há outras produções que a gente não mencionou, porque a gente fez ainda, a gente demorou pra caralho ainda, mas foi maravilhoso, acho que foi muito bacana, vocês vão curtir. Mas eu quero só dar uma menção honrosa, que é sobre o caso de Madeleine McCann, tá? Que tem o documentário, a gente esqueceu, na verdade, de colocar esse, a gente esqueceu. Eu tenho uma menção honrosa também. Tá? Então, Renan, o que você ia falar, Renan, sobre a Madeleine McCann? Então, só uma coisinha bem básica, assim. Da Europa, Portugal é o país que tem mais casos de sumiço de crianças. Em 2022, sumiram mais de 1.102 crianças, né? Nossa. Por ser um país litorâneo, né? Então, tem muito ponto turístico, muitas praias, e aqui o negócio é feio. E é isso. Queria deixar bem claro isso, né? É uma coisa que tá na mídia aqui, direto acontece, né? E a mídia esconde, né? Não sai muito. Sai quando realmente sai do controle, né? Quando é uma coisa bem... Aquela coisa de esconder as coisas ruins, né? Pra não mostrar pros outros. Sim, isso todo país faz. Isso é verdade. Mas é feio. O negócio aqui é feio. Finalizamos? Não, eu tenho uma última menção honrosa que eu gostaria de dizer. Não falamos sobre, mas é um
podemos dizer que é um true crime, porque é um crime que aconteceu, que é Sobrevivendo a R. Kelly, da Netflix. É um documentário, primeiro, porque eu era um cara apaixonado pelo R. Kelly. As músicas dele são músicas que eu curtia muito. Ah, é Tocava muito verdade, no o Baile R. Charme Kelly. lá no Rio de Janeiro. E a gente descobre que o cara é um predador sexual pedófilo maluco. E Eita. que ele tem uma seita de escravas de sexo até hoje. No estilo Epstein. É uma doideira. Eu não consegui dormir enquanto eu não terminei de ver esse documentário. Boa. Então, Eu também assim, vou assistir, eu não assisti esse. Ele não, também não. ele não foi classificado como um true crime, mas na minha visão, essas meninas estão em cárcere privado. Algumas delas tiveram relações sexuais quando eram menores de idade, logo que classifica como estupro. Então, assim, Sim. mas vejam, é bem interessante. Inclusive, Boa. teve outras produções em cima dessas também, é bem legal. Tem na Netflix, tá? Excelente. Boa, pessoal, terminamos a nossa tier list. Coloquem também aí nos comentários os seus documentários que vocês mais gostam. Se faltou algum documentário, foi porque a gente deixou um pouquinho de fora para não ficar muito longo, e já ficou muito longo, mas ficou muito Pode bacana. crer. Espero que vocês tenham curtido. Sigam nossa página no Instagram, que tem muito conteúdo novo para sair. Curtem esse nosso vídeo, assistam os nossos outros episódios que estão aqui no canal no YouTube, maratonem os nossos episódios no Spotify, que estão, ó, supimpa, beleza? Então eu quero mandar um beijinho no coração de todos, um abraço para os meus amigos, um beijo para todos também, e fique com God, e tchau. Isso aí. Tchau. É isso aí. Tchau, gente. Valeu.